vamos, então, saudar todos os colegas e os colegas que estão nos ouvindo, que estão nos prestigiando. Vamos aguardar o pessoal que está entrando aí. Então, eu já vou começar. Nós começamos com um pouquinho de atraso aqui por conta da minha inabilidade aqui tecnológica. Eu pensei que estava dominado e não estava. Bom, mas então, saudando a todos e a todas, para quem não nos conhece ainda, eu acho que a maioria dos colegas que está nos assistindo já nos conhece, mas o meu nome é Cláudia Barros, sou defensora pública desde 2002, então tive o privilégio de ingressar na mesma turma que o colega Fábio, e temos uma linda trajetória aí na Defensoria Pública, passando pelas mais diversas áreas. E, inicialmente, gostaria de fazer essa saudação ao nosso defensor público geral, o doutor Antônio Flávio de Oliveira, que nos convidou para falar de um tema que foge um pouco. Até os colegas ficaram perguntando por que falar de espiritualidade, né? Espiritualidade em tempos de crise. Então, eu tenho a honra de conduzir hoje esta live com esse estimado colega, porque hoje nós vamos abordar um tema um pouco diverso daquele que nós estamos acostumados no nosso dia a dia jurídico, no nosso dia a dia forense, que é a espiritualidade em tempos de crise, especialmente a espiritualidade em tempos de pandemia, né? O que acontece com o ser humano em tempos de pandemia, né? Os tempos de crise, eles são considerados tempos de sofrimento, de dor, mas também são tempos de transformação. Poderão ser tempos de conversão. Tempos de crise, eles requerem que a espiritualidade nos auxilie. E a espiritualidade, nós só atingimos, e isso é comum, quem é do espiritismo sabe que tem uma máxima que a gente sempre usa, que a gente atinge a espiritualidade ou pela dor ou pelo amor. Então, se não é pelo amor, por uma procura própria, é pela dor. Muitas vezes porque enfrentamos um problema de família, uma doença grave na família, um sério problema financeiro. E aí nós nos voltamos para o nosso interior para procurar forças, para procurar algo que nos impulsione a andar, nos impulsione a ter esperança. E essa pandemia, ela veio para nos lembrar da nossa fragilidade, do quão frágil nós somos. Esse medo da morte que nos tomou, esse medo, esse cheiro de morte por todos os lados, esse pânico, nos mostrou o quão nós somos frágeis, pequenos e finitos. Porque um ser tão pequeno, acelular como é o vírus, ele trouxe um golpe duro na ditadura do nosso narcisismo humano. E fica esse gosto amargo na boca de impotência. Nós nos sentimos tão impotentes frente a um inimigo que é invisível. Nós não sabemos onde ele se encontra. Ele nos espreita. A qualquer momento, nós podemos ser contaminados. Nós nos tomamos pelo medo de que os nossos pais, as pessoas mais idosas ou pessoas que estejam acometidas por alguma deficiência
de imunidade, seja cometida pelo vírus. E esse vírus, sem cura conhecida, pelo menos até o momento, sem vacina, ele deu esse golpe no nosso estômago para nos mostrar a nossa finitude. Então, é nessa perspectiva, né, de que alguns ficam indignados, outros ficam apáticos, que se abre o caminho para o ser humano buscar a sua espiritualidade. E é nesses tempos duros, nesses tempos difíceis, que nós temos que nos conduzir tanto para fora de nós mesmos, quanto para dentro, no nosso interior. E um dia que a gente vai buscar essa força de seguir adiante, seguir em frente, e se a gente pensar que tudo está tão difícil, que as pessoas perderam o emprego, que milhares passam fome, que muitas pessoas não vão conseguir dar a volta por cima, se a gente pensar nisso, a gente nem levanta da cama. Então, um dia que a gente busca essa força a gente pode encontrar na caridade, na prática do bem, no amor ao próximo. É aí que se desvela essa essência do que é sagrado, do que é essencial como ser humano. Então, a espiritualidade, ela tem essa atitude subjetiva, de paciência e atuação confiante para que nós possamos mudar o estado atual das coisas. E não basta nós protestarmos, é preciso que nós tenhamos propósitos e ação. Santo Agostinho, ele já nos dizia que a esperança, ela tem duas filhas diletas. Uma é a indignação e a outra a coragem. A indignação, ela vem para que nós possamos contestar aquilo que não está bem. E a coragem para mudar essa situação. Então, nesse tempo de crise, de que tudo está muito difícil e tudo está muito diferente do que nos era tido passado como normal, nós não podemos somatizar essa realidade bruta que hoje nos circunda, né? Nós devemos reunir energias para transformar o que é velho em novo, transformar a falta a descrença, o ceticismo em esperança. Todos nós temos espiritualidade, ainda que desprovidos de fé religiosa, né? A espiritualidade, ela é uma vivência e a religião, ela é uma instituição. Então, essa espiritualidade, essa força interior que nós cultivamos, tanto pela oração, quanto para quem faz meditação, também pode cultivar essa espiritualidade, é isso que nos mantém vivos. Ela é alimentada pelo amor à família, pela nossa autoestima profissional, porque na Defensoria Pública nós podemos auxiliar o próximo, não é um mero trabalho. Nós podemos auxiliar muitas pessoas pelos valores que regem as nossas atitudes, a nossa esperança nos move em direção ao futuro. É em tempos de crise que esses paradigmas que parecem ruir, que nos trazem essa turbulência e que para qualquer direção que a gente olhe, há um imenso vazio. E a gente preenche isso como? Através da espiritualidade, através da caridade, através do amor ao próximo. Essa crise, ela não é um mero acidente de percurso. Ela é a essência do nosso percurso. Elas são as dores do parto. E nós temos que mostrar que, frente a essa crise,
A espiritualidade, ela nos dá sustento e nos dá alento. Tanta desgraça em volta faz o homem indignado querer romper o silêncio de Deus. E aí eu me lembro daquele poema, todos conhecem, do Castro Alves, já tão cantado, né, até em música, pelo Arnaldo Antunes, a Marisa Monte. Deus, ó Deus, onde estás que não responde? Em que mundo, em que estrela tu te escondes? Embuçado nos céus, há 2000 anos te mandei meu grito, que embalde desde então corre o infinito. Onde estás, Senhor Deus? E eis que a espiritualidade nos traz esta resposta. Se nós olharmos para dentro, nós vemos que ele já nos respondeu. Ele respondeu de uma forma muito simples. Eu já te ouvi. Eu fiz você. Você é a mudança. Então, nesse contexto, eu vou passar a palavra para o nosso colega, o Fábio Mariani, que é mestre em ciências criminais. Deixa eu pegar aqui o teu currículo, Fábio. O currículo do Fábio é grande. O Fábio é mestre em ciências criminais pela PUC, especialista em processo civil pela Unicinos, defensor público desde 2002, ex-professor de penal na Unisc, na UBRA, na Unicenec, foi escrivão judicial, escrivão eleitoral, advogado, auditor fiscal, dirigente, monitor e palestrante espírita. E ainda no meio disso tudo ainda tem brilhantes livros, um livro publicado, é isso, né, Fábio? Sim. Então, com muita honra, eu te passo a palavra para que tu nos fale, Fábio, um pouco sobre como o Espiritismo pode nos trazer, não só para nós, defensores públicos, mas para os nossos familiares, um pouco de alento nesses tempos de crise. Ok. Muito boa noite, então. Que Deus e Jesus esteja conosco. Muito obrigado, doutora Cláudia, por ter aceitado o convite. O prazer é nosso de termos entrado juntos na Defensoria Pública lá em julho de 2002, né? Uma longa trajetória já. E eu lembro que nós falávamos no início sobre essas coisas, sobre várias coisas, né? E também sobre espiritualidade já no início da carreira. E aí eu lembrei, realmente, como seria importante se nós fizéssemos algo, e havia falado para o Defensor Público Geral também, doutor Antônio Flávio, a quem agradeço, de se a gente fizesse uma live, talvez, sobre espiritualidade, né? Não só especificamente o espiritismo, mas toda a conexão que o ser humano deve ter e tem com algo maior, seja o que ele chame, né? De Deus, de força maior, de Maomé, de natureza, não importa, né? E que bom que tu aceitasse, que belas palavras tu dissesse na introdução aí. E realmente Deus está em cada um de nós, né? Deus está em cada grão de areia. Então, e Ele nos conhece a todos, né? Deus e Jesus nos conhece a todos pelo nome. Então eu acho que não é, ao contrário, não é fora de propósito a gente fazer uma live, né? Não só falando sobre coisas jurídicas, mas falando sobre coisas essenciais do que é eterno, né? Do que é permanente, como já dizia Buda, né? O Siddhartha Gautama. Nós temos que nos preocupar com o que é permanente. As coisas que estão à nossa volta são impermanentes, elas mudam a todo momento, né? E, inclusive, a nossa profissão, né? Que é importante, as coisas materiais que são importantes, mas eu acho que o grande inimigo da espiritualidade, tenho certeza, é o materialismo exagerado, né? É a falta de crença que as pessoas estão tendo e esse materialismo e esse consumismo sem controle, né? Que está levando as pessoas
a ansiedade, a depressão, a angústias, a desencontros, né? Então esse vírus, eu costumo dizer que é um vírus muito democrático, né? Porque primeiro ele não veio em só um país, né? Ele veio em todo o mundo, todo o planeta, né? Nós já passamos de 1 milhão de desencarnados por conta desta pandemia, né? E com certeza há um aviso aí divino, né? Do tipo, ó, pessoal, parem, porque essa vida, ela é passageira, né? E nós temos que nos preocupar com as coisas que são verdadeiras, né? Não que nós não nos preocupemos com o nosso dia a dia, né? Mas não exageradamente, né, Cláudio? Então, aí vem essa questão, não de procurar falar sobre espiritismo e espiritualidade, não só sobre espiritismo, porque nós, na nossa profissão, somos psicólogos, né? Também e conselheiros, né? Quantas pessoas nós atendemos que a gente percebe de pronto que o problema dela não é jurídico, né? O problema dela é de fundo, né? E a família está toda desestruturada, a pessoa está desestruturada e tal. Então, nós temos que ter esse cabedal, essa estrutura para que, além das técnicas jurídicas, nós possamos também ter uma palavra de consolo, uma palavra amiga, né? Isso seria um atendimento integral mesmo, né? E eu acho que eu tenho certeza que todos os nossos colegas fazem. Deixar pronto aqui que eu não sou nem especialista, né? Eu não sou um guru, eu não sou um coach, eu apenas me tornei palestrante espírita porque busquei o espiritismo, né? Sou de uma família católica, como a maioria das famílias brasileiras, né? E só que em um dado momento, esta doutrina não me satisfazia mais, né? Ele não preenchia os meus questionamentos espirituais, né? E eu acho que um grande problema que tem nas religiões tradicionais é que você se afasta delas e acaba se afastando de Deus. Então, eu cheguei a me julgar ateu, né? Durante um tempo. Então, assim, ó, e nada contra, né? Existem várias pessoas que se consideram ateus e são excelentes seres humanos, né? Muito melhores do que pessoas que vivem nos templos religiosos, né? Então, nada contra. Mas eu percebi que faltava algo, né? Um vazio existencial. Então. E aí, como eu já havia falado uma vez, numa entrevista até para a Ed Pergs, eu procurei primeiramente o budismo, que era algo que se assemelhava, né? Assim, sobre reencarnação, sempre gostei desta doutrina hinduísta e mais espiritualista. Mas aí me veio à mão, Cláudio, e eu mostro aqui este livro. Não sei se o pessoal consegue ver direitinho. O que é o Espiritismo? Tá? E eu procurei na livraria algo sobre budismo e a moça disse, olha, não tem, mas tem esse aqui. Digo, me serve. E aí levei para casa, li, com muita atenção, não acreditei em muitas coisas, né? Mas foi me respondendo de uma forma muito racional, como o Allan Kardec, né? Todas as grandes questões assim existenciais, né? Que são questões filosóficas. Da onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo nesse mundo? Existe só este mundo? Né? Existe espírito? Quando meu corpo morre, eu morro junto ou eu continuo? Né? A minha essência continua? São as grandes indagações do ser humano, né? E Kardec, quando descortinou essa realidade, ele percebeu isso. Ele tem uma das frases dele que ele diz: encontrei a resposta que eu procurava a vida inteira. Né? Porque ele já tinha 50 anos de idade, Allan Kardec, e também se considerava ateu, né? Naquele momento. E foi levado pelos fenômenos espíritas, né? Os fenômenos das mesas girantes, que acontecia muito em Paris. E aí, buscando
com o raciocínio, né, com o lado racional e científico dele, ele começou a perceber que atrás daqueles fenômenos existiam seres inteligentes, né, que respondiam, ainda que de uma forma rudimentar, né? E aí ele começou a perceber a ponta de um iceberg, né, que era, na verdade, a revelação espírita, né? Porque o espiritismo, ele é, na verdade, a terceira revelação de Deus para a humanidade, né? A primeira seria Moisés e os seus mandamentos, né? Os mandamentos divinos, mais ou menos 1500 anos antes de Jesus Cristo. A segunda revelação de Deus para a humanidade é o próprio Cristo Jesus, né? Há 2000 anos, que dividiu a história, que dividiu a cronologia do tempo, né? Esse ser iluminado, o mais iluminado que aqui já passou, né? E mesmo ele, como ele falava por parábolas na época, né? Está lá grafado no Evangelho de João. Ele dizia que ele iria partir, mas que no momento oportuno ele rezaria ao Pai, que traria o Consolador prometido, né? E as pessoas ficam imaginando que ele vai voltar em pessoa, ou que o Espírito Santo é uma pomba, etc, etc, com todo respeito, mas, na verdade, a terceira revelação prometida é o Espiritismo, né? Ou seja, a voz das pessoas que já passaram por encarnações na Terra e que ditaram no tempo certo, e Allan Kardec apenas, né, entre aspas, codificou toda essa doutrina, né? Que são, na verdade, essencialmente 5 livros, né? O primeiro livro deles, o Livro dos Espíritos, em 1857, foi que inaugurou a questão mais filosófica da doutrina espírita. O segundo já foi o Livro dos Médiuns. Eu tenho aqui o Livro dos Médiuns. Isso é em 1861, onde ele traz a parte toda científica de uma reunião mediúnica, né, e da comunicação dos espíritos e da revelação espírita. E em seguida, em 1864, ele traz o Evangelho segundo o Espiritismo, né, que são as passagens do próprio Evangelho de Jesus, agora relidas através do Espiritismo, né? Aqui tem a parte moral da doutrina, né, que é a parte mais doce da doutrina. Depois, em 1865, tem O Céu e o Inferno, que são as penas e recompensas futuras conforme a vida que que o ser humano leva. E isso, basicamente, todas as doutrinas nos informam, né? E depois ainda tem a Gênese, foi o último livro, em 1868, que traz a parte científica do início da Terra, né? A parte que os cientistas mais gostam, na verdade, é o último livro, que é a Gênese, né? E Allan Kardec, então, desencarna em março de 1869, né? Então, tudo isso que existe escrito, além da Revista Espírita que ele publicou todo mês, desde 1857 até quando ele desencarnou, né? Então, eu sempre brinco, né? Allan Kardec, Claudinha, não tinha o Google, né? E ele não tinha sequer a luz elétrica. Então, ele gastou muito do seu tempo útil e da sua saúde, inclusive, para nos legar toda essa doutrina, né, que vem dos espíritos, né? E o engraçado, doutora Cláudia, é que aí, através da razão, a gente redescobre Deus, que é a inteligência suprema de todas as coisas, né? Criador de todos os mundos e de todos os seres, e Jesus Cristo, né? Que, na verdade, não é Deus, como a maioria das doutrinas o trazem, mas é um filho de Deus, assim como nós. A questão básica é que ele veio primeiro, e já teve tantas encarnações que ele já atingiu o máximo do progresso que um espírito pode ter, né? Então, ele é o chamado espírito puro, e vive, por isso um Cristo, né? Então, existem mundos tão aperfeiçoados onde vivem os Cristos,
né? Que são os espíritos que atingiram todas as escalas. Né? E, por incrível que pareça, nós vamos chegar lá. Né? Parece difícil que nós vamos chegar lá, mas nós vamos chegar lá. Né? É outra lei. Assim como a reencarnação e assim como o livre-arbítrio, a lei do progresso, ou seja, o espírito nunca retroage. Então, todas as nossas aquisições ao nível intelectual, elas se conservam conosco, né? Tanto que o mundo atual, o planeta Terra, está muito desenvolvido tecnologicamente, né? E o problema é que espiritualmente nós estamos atrasados, né? Há um hiato, há uma dicotomia muito grande entre o nosso conhecimento técnico, tanto é que nós estamos chegando a Marte, né? Estamos explorando o planeta Marte, mas toda essa inteligência não tem revertido em um acréscimo moral, né? Então, talvez, esse vírus vem para isso, vem para nos igualar a todos, né? Ou seja, não tem rico, não tem pobre, não tem africano, não tem europeu, não tem latino-americano, né? Não tem cor, não tem sexo. Todos estamos sujeitos, né? Então é hora da gente parar, da gente pensar, né? Da gente... E a gente tem feito mais isso, né? Ficado mais em família, né? Conversado mais com os nossos entes queridos, com os nossos amigos, né? Que saudade de um abraço, né? Que saudade de nós estar conversando essas coisas pessoalmente, né? Às vezes avós separados dos netos porque não podem abraçar, então o que isso quer nos dizer, né? Então assim, eu acho que a gente poderia de pronto abrir para perguntas, né, Cláudio? E se o pessoal ficar tímido e não quiser perguntar, acho que as perguntas serão por escrito, né? Se não quiserem perguntar, a gente vai entupindo eles de teoria, né? Mas eu acho que a Fábio, gente... eu Pois vou não. aproveitar para já te passar uma indagação para que tu esclareça para os colegas que o Tá. espiritismo ele tem essas três vertentes, né? De que ele é uma religião, mas ele também é uma ciência e também é uma filosofia de vida, que não necessariamente você precisa viver o espiritismo como religião. Você pode estudar o espiritismo como ciência e também seguir os preceitos do espiritismo, como a caridade, o amor ao próximo, né? Acho que isso é o cerne do espiritismo, que para mostrar para as pessoas o quanto ele é completo. Sem dúvida, ótimo. Ótima indagação. Então, o Kardec, ele sempre grafou isso, né? Que o Espiritismo é filosofia, ciência e religião. Filosofia contida no primeiro livro, o Livro dos Espíritos, porque baseado no sistema muito usual na época de perguntas e respostas, né? O Livro dos Espíritos é composto de 1019 perguntas e respostas. Que perguntas eram essas? Perguntas elaboradas por Allan Kardec e respondidas por médiums do planeta inteiro. Então, Allan Kardec comparava as perguntas e as respostas. No momento que ele sentia que existiam várias respostas no mesmo sentido, ele adotava como verdade. Né? Então, ele tem ali uma doutrina filosófica. Né? No livro dos médiuns, ali está consubstanciado já o caráter mais científico da doutrina. Ou seja, ele usou um método de observação. Né? Porque, na verdade, uma sessão mediúnica, uma mesa mediúnica, ela é um laboratório científico. Ele modelo e guia da humanidade. Então, através da razão e das respostas dos espíritos, Allan Kardec percebeu que existiam consequências morais nessas respostas, né? E a religação com Deus e com Jesus Cristo, né? E então ele começou a perceber, bom, então aqui nós temos um aspecto moral / religioso. Então o Espiritismo
apresenta esses três aspectos. Um aspecto filosófico, e muitas pessoas podem ficar seguindo o Espiritismo só nesse aspecto, né, estudando todas as obras, né? Existe o caráter científico, que é a comprovação da sobrevivência do espírito, né? E isso foi a coisa mais fundamental para Allan Kardec, né? Tem um momento que ele diz o seguinte: uma vez comprovado que é uma pessoa que já esteve encarnada no planeta Terra, volta através de uma mesa mediúnica e dá um relato, diga o que ele disser, é a prova de que a morte é apenas o fim do corpo físico, né? Ou seja, o Espiritismo venceu a morte, cientificamente. E a partir daí, tudo modifica. É que as outras religiões falam também, a maioria delas, que o espírito, a alma, sobrevive à morte. Só que o Espiritismo vai além, não só a essência espiritual sobrevive ao fenômeno da morte do corpo físico, como o espírito já existia antes. Esta é a grande diferença que diferencia o espiritismo das outras religiões e que aproxima o espiritismo do hinduísmo e do budismo, ou seja, a reencarnação. Exato, Fábio. E algo que também nos traz uma consolação no espiritismo é o fato de que, como nós temos a reencarnação nos permite resgatar, né? Resgatar o que de bom fizemos em vidas passadas e resgatar o que de ruim também fizemos, né? Aprender com os nossos erros. Nos é dado esta oportunidade desse resgate. Então, acho que o que tem de esperança que o Espiritismo nos traz, porque se tu pensar que tu viveu essa vida e tu não foi bom nesta vida por algum motivo, ou tu não praticou a caridade, ou o amor ao próximo, ou tu não aprendeu nada nesta vida com os teus erros, nós temos uma esperança de que em outras vidas nós possamos também resgatar, né? Vir para fazer esse resgate daquilo que nós não conseguimos cumprir neste corpo terreno. Sem dúvida, Cláudia. A doutrina do Cristo é uma doutrina reencarnacionista, né? Cristo disse que é necessário que nasçais de novo, a Nicodemos, né? Então, a doutrina católica era reencarnacionista até o século V, quando depois no concílio foi mudado. Quando você tira da doutrina do Cristo, né, porque é preciso se diga que o Espiritismo é uma doutrina classificada entre as doutrinas cristãs. É o próprio cristianismo mais puro, que é o cristianismo dos 300 primeiros anos depois da partida de Cristo, né? A partir do momento que Roma incorpora o cristianismo, ele traz as coisas das outras religiões, né? Do poder, do templo, etc, etc. Falando sinceramente, corrompe a doutrina do Cristo, né? E o Consolador, no século XIX, o Espiritismo, ele pretende resgatar os ensinamentos mais puros do Cristo, né? Que foi a pessoa mais humilde que aqui já passou, não teve nada, né? Não tinha um templo, nasceu numa manjedoura e morreu numa cruz. Então, a reencarnação é a chave que explica tudo. Sem a reencarnação, a doutrina do Cristo perde, e a justiça divina, né? É porque as pessoas começam a se perguntar, bom, mas então, por que o filho do vizinho nasceu saudável e o meu filho nasceu com alguma especialidade? Né? Por que o meu filho nasceu sem enxergar? Por que o meu filho nasceu surdo? Por que o meu filho nasceu sem andar? E ele procura várias religiões e ele não consegue o conforto, porque não há explicação plausível quando se tem uma vida só. Não há. Agora, se você disser que essa vida é apenas uma das existências, já tivemos tantas para trás e várias para frente, nós vamos entender
que isso é a manifestação mais pura do amor de Deus por nós, porque nos dá uma nova chance, né? A reencarnação significa uma nova chance. Ou seja, você é um espírito endividado, bom, você vai para o fogo eterno por causa disso? Ou Deus, como bom pai que é, nos dá uma nova chance de repararmos os erros, né? Como tu bem disseste, nós com certeza já temos virtudes, né? Então nós temos que abastecer e robustecer cada vez mais essas nossas virtudes, a caridade, o amor, a paciência, a humildade, etc, etc. Agora, certamente, nós temos muitos defeitos, né? O orgulho, a vaidade, né? O egoísmo ainda, etc, etc. O que a gente tem que fazer com eles? Também ir podando, né? Burilando o nosso espírito. Então, essa é o objetivo da vida. Burilar o nosso espírito. Aprendermos com os outros, né? Porque só em relação com o outro que a gente cresce. Né? Isso é outra lei que o Espiritismo nos traz, que é a lei de sociedade, né? É muito fácil a gente se isolar numa ilha paradisíaca e ficar lá, bom, aí ninguém nos incomoda e nós não incomodamos ninguém. Mas isso é evolução, né, Cláudia? Não. Nenhuma. Não. Agora, no entrechoque da família, né? Suportando o marido, suportando a esposa, suportando o filho, suportando os pais, suportando não, convivendo, né? Convivendo, né? Quer dizer, o que tem faltado muito no nosso dia a dia é a empatia, né, Cláudia? Exato, aprender a conviver com o outro, aprender a se colocar no lugar do outro. É isso que falta. E uma das coisas que tu mencionaste, Fábio, que acho interessante até para tu expor um pouco mais, que o Espiritismo fala muito na caridade, né? Na salvação pela caridade também. E nesses tempos de pandemia, especialmente muitas pessoas precisam de caridade, mas não a caridade como a esmola jogada ao próximo, a caridade feita do fundo do seu coração, e não aquela caridade do Facebook, aquela caridade onde tu doa e posta uma foto, né? Porque lembro que a doutrina também traz isso. Não saiba a tua mão direita o que faz a tua esquerda. Então, eu acho que nesses tempos em que vivemos muito nas redes sociais, as pessoas muitas vezes fazem a caridade porque está na moda fazer, olha como eu sou caridoso, olha como... Mas a verdadeira caridade, ela não precisa se expor numa doação propriamente dita. Você pode doar um sorriso, você pode doar uma palavra de esperança. Às vezes, um bom dia, uma palavra de esperança muda até mesmo o destino de uma pessoa que estava prestes a tirar a sua vida, por exemplo, né? Que é um dos grandes questionamentos da humanidade, né? O suicídio, a falta de esperança. Então, eu queria que tu, para a gente ir encerrando, falasse um pouquinho sobre a caridade. Perfeito, excelente, Cláudio. Lembrando a todos também que existe um filme lá no Netflix, que é do Allan Kardec, né? Então, assim, se alguém quiser saber um pouco mais, os livros estão todos na internet, podem baixar free os PDF, e tem vários filmes disponíveis, né, sobre o Espiritismo e sobre Allan Kardec. Bom, e sobre a caridade, muito interessante que tu falasse. Outro dia eu vi na TV uma senhora falando um ditado popular muito interessante, né? Não há ninguém tão pobre que não possa doar alguma coisa. E não há ninguém tão rico que não esteja necessitado de alguma coisa. Né? Uma senhora muito simples falou isso. E realmente, né, a caridade ela não precisa ser com alta doação, né? E nem precisa ser a caridade essa com propaganda, né? Trombeteando, como dizia Jesus, né? Jesus já havia falado sobre isso. Aliás, Cláudia, quanto mais eu leio o Evangelho do Cristo, eu percebo que esse homem extraordinário falou sobre tudo o que era essencial. Ele não falou sobre Facebook, ele não falou sobre coisas impermanentes, mas das coisas permanentes ele falou tudo. Tudo. E ele falou sobre isso.
ele chamou de hipócritas, né? Talvez tenha sido por isso que ele foi pregado na cruz, né? Pelos fariseus, que eram uma casta dos judeus, né? Ele dizia: hipócritas, vocês trombeteiam e falam que são bons, mas só doam, fazem oração para que todos possam ver, né? E aí tem a passagem aquela do óbolo da viúva, né? E aí Jesus estava com os discípulos e todo mundo doava, mas antes de doar eles balançavam e batiam no peito para lançar. E entrou uma viúva muito pobrinha e largou lá um centavinho dentro da urna, né? E Jesus olhou para os discípulos e disse: mais vale esse centavo que essa viúva do que milhões que os ricos tenham dado, né? Porque ela deu de coração e ela não fez propaganda disso. É claro que, Cláudia, em tempos de pandemia, né, algumas empresas dizem: estou doando tanto, estou doando. Essa doação também é importante. Digamos que ela não é a melhor. A doação com propaganda não é a melhor. Mas é um início de propaganda, de caridade, né? Agora, a melhor é aquela quietinha. Vai lá, procura. Não precisa ser uma casa espírita, pode ser um templo religioso qualquer, católico, um bandista, luterano, ou uma ONG qualquer, não precisa nem ser de religião. Deixa lá o teu ranchinho, né? Deixa lá tuas roupinhas, deixa lá tuas máscaras, o teu sabonete, roupinhas de bebê. E vai embora. O teu nome, não precisa saber o nome, né? Não precisa. Deus está vendo. Fábio, para prestigiar um pouco aqui os colegas que estão participando na nossa live, o Guilherme, Mariane, o Miguel que está comentando, até um comentário interessante aqui. Jesus foi um defensor público. A parábola do atire a primeira pedra, quem nunca errou. E o Guilherme fala aqui que Jesus também foi um condenado. Eu nunca esqueço que lá, em priscas eras, quando eu ainda fazia tribunal do júri, eu saudava o preso e lembrava que Jesus também foi um encarcerado. Né? Se nós pensarmos nisso, Jesus também foi um encarcerado, como disse o Guilherme, sem direito à ampla defesa. E foi torturado, enfim. Então, nós temos muito na nossa missão de defensoria para utilizar dos ensinamentos da doutrina espírita, mas também da nossa espiritualidade. Eu acho que quem escolhe ser defensor, quem escolheu ser defensor, acho que também tem essa missão para cumprir, né? De fazer não só o seu trabalho ali técnico, jurídico, mas também de uma palavra, um alento para um familiar de um preso, para uma mãe que tem uma criança com uma deficiência grave, que precisa de um medicamento importado caríssimo. Então, nós temos também a possibilidade, e nós não estamos por acaso na defensoria, né? Acho que todos nós aqui temos um propósito de vida, de auxiliar o próximo, senão não estaríamos aqui nesses tempos tão difíceis, em que é tão difícil ser defesa, principalmente quem trabalha na defesa criminal. Hoje eu comentava isso, que tempos difíceis ser defesa, né? E se nós não tivermos este alento da espiritualidade, desses valores que a gente traz da doutrina, a gente se perde no meio do caminho, né? Isso nos dá força para continuar no outro dia, mais e mais, e fazermos o nosso trabalho, não só a nossa fonte de renda, mas também a forma de nós realizarmos uma melhora constante do nosso espírito, para que nós tenhamos pouco ou um pouco menos a resgatar em vidas, em outras vidas, né? Porque com certeza todos nós temos os nossos defeitos, assim como tu mencionaste, mas também temos as nossas virtudes e vamos nos aprimorando dia a dia com a certeza de que Deus, ele ouve o nosso grito. Diferente do poema lá do Castro Alves, ele já ouviu o nosso pedido, o nosso clamor. Basta nós sabermos utilizar.
com essas palavras, eu vou agradecendo aqui. Nós vamos ter que nos despedir, senão a nossa live aqui é derrubada. Nós já estamos fechando quase 1 hora. Agradeço imensamente o Fábio pelas belas palavras, o nosso defensor-geral por ter nos propiciado entre colegas e simpatizantes, estagiários, outras pessoas que estão ouvindo, falarmos de um tema um pouco diferente do tema jurídico, para nos trazer um pouco de consolação nesses tempos difíceis. Certo? Boa noite a todos. Gratidão, gratidão, gratidão por ouvir, poder aprender contigo, poder compartilhar com os colegas um pouco dessa vivência espírita. Boa noite a todos. Boa noite.